Gálatas, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 16 até o verso de número 22. Vamos utilizar para a leitura base a versão revista e corrigida. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém. Muito obrigado. Os irmãos queiram estar assentados. Nós iniciamos, na terça passada, a ministrar a série Saúde Relacional. E nós destacamos que o ser humano ele é definido como biopsicossócio-espiritual. Ou seja, somos um ser biológico, somos um ser psicológico, ser social e um ser espiritual. Cada aspecto desse precisa de cuidados. Eu dei o exemplo que nós, como um ser biológico, precisamos de saúde física. Destaquei que o maior patrimônio físico que nós ganhamos de Deus é a nossa saúde. Então, nós precisamos de saúde física. Como um ser psicológico, a gente precisa de saúde mental, de saúde emocional. Como um ser espiritual, precisamos de uma relação com Deus também boa, intensa, saudável. E como um ser social, nós precisamos de saúde relacional. Temos a necessidade, nós precisamos de viver bem com as pessoas. E hoje nós queremos continuar, então, com esta série, Saúde relacional. Eu destaquei que Deus nos fez assim, com a necessidade do outro. Lembra que eu citei Parrotti, que usou a expressão kit de sobrevivência, viver com as pessoas, depender do outro, não é uma questão de opção de vida ou de sentimentalismo. Faz parte do kit de sobrevivência. Precisamos de alguém. Embora seja assim, eu destaquei que viver bem com o outro é uma tarefa desafiadora. Não é tão simples assim. Eu quero falar hoje sobre o porquê. Por que existem tantos problemas? Por que é tão comum os problemas relacionais? E é bom que todos sabem que não é tão fácil assim de viver bem com o outro. Consequentemente, não existe relação perfeita, Sempre, em alguma circunstância, vamos nos sentir ferido, vamos ferir alguém, seja voluntário ou involuntariamente, isso pode acontecer. Eu quero introduzir a ministração de hoje, depois nós vamos voltar ao texto lido, mas eu quero introduzir a ministração de hoje citando aqui um autor chamado Tom Hollade. Tom Hollade. Ele escreveu o seguinte, olha só: relacionamentos são como competir nas 500 milhas de Indianápolis, ou Indianápolis. Repito, relacionamentos são como competir nas 500 milhas de Indianápolis. Não estamos falando de uma viagem sossegada por estradas do interior. Relacionamentos são complicados, coisa de alta velocidade,
o menor mal-entendido pode nos fazer rodar. Curioso isso, né? Relacionamento diz respeito a coisas de alta velocidade. Sempre um carro em alta velocidade, qualquer errinho, né, pode causar um dano muito grande. E ele fala que qualquer mal-entendido pode nos fazer rodar. E como existe o tal do mal-entendido, né? Como ele é presente, como ele se destaca. Parece que aquele bom senso, o bom senso ele elimina o mal-entendido, né? E o bom senso às vezes até ele destrona intenções negativas, intenções de ferir. Mas nem sempre o bom senso ele está na frente. Sempre aquela suspeita, né? E quantos estragos em relacionamentos o mal-entendido tem realizado, né? Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento parental entre pai e filhos, ou em grupos sociais, grupo de trabalho, ou na própria igreja, enfim, onde acontecem os relacionamentos, né? Você mesmo deve lembrar de situações de mal-entendido, né? Então, meus irmãos, isso mostra o quanto é difícil viver uma saúde relacional intensa. Mas uma curiosidade é por quê? Por que as pessoas têm dificuldade de se relacionar, uma vez que nós dependemos do outro? Não fomos feitos para vivermos sozinhos. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não seria o caso destes, com a carência do outro, com a dependência do outro, ter facilidade para se relacionar bem, para viver bem com o outro? Bom, isto, irmão, se atribui à queda do homem. Antes do pecado, os relacionamentos eram harmônicos e complementares. Bem, primeiramente, o relacionamento com o outro, no caso, Deus. Eu aprendi que existem 3 grupos de pessoas nesse universo. Um grupo de pessoas divinas, né? Composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas dotados de personalidade própria. Então, nós nos relacionamos com Deus como pessoas humanas. Então, veja, antes do pecado, o relacionamento do ser humano com Deus, ele era perfeito, era saudável, pleno, porque o homem era perfeito. Adão viveu a santidade absoluta, a santidade plena, por um período de tempo da sua vida. A Bíblia diz que pela viração do dia, Deus passeava no jardim. Entendemos que eles tinham uma conversa, eles tinham um diálogo, pela viração do dia, no jardim. Porém, meus irmãos, mas antes, eu quero destacar que, consequentemente, uma vez que o relacionamento com o outro, no sentido vertical, era perfeito, era saudável, consequentemente, o relacionamento com o outro, no sentido horizontal, também era perfeito. Logo, Adão vivia muito bem com Deus, saudavelmente com Deus, consequentemente, vivia saudavelmente nas relações interpessoais, ou seja, entre as pessoas. E quem eram as pessoas que viviam no jardim? Alguém pode me ajudar? Quem eram as pessoas que viviam no jardim? Adão se relacionava com quem? Com Eva. Então eles viviam sozinhos no jardim. O relacionamento, a saúde era plena. Pense num sonho de relacionamento conjugal.
Pensa num sonho de formas saudáveis de se tratar, de se respeitar, de se admirar, de cuidar um do outro, antes do pecado. Eles viviam, portanto, uma relação perfeita. Acontece o pecado da desobediência. Agora, pela primeira vez, o homem se sente inseguro e com um sentimento de medo em relação ao outro. Primeiramente, o outro no sentido vertical. Deus. Ele ouve a voz de Deus. Aquele dia estava tudo diferente. Ouve a voz de Deus e vem sentimento de medo. Logo, sentimento de fuga. E ele se esconde atrás das árvores e Deus pergunta: Adão, aonde tu estás? E ele responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi-me. Ali estava afetado a relação saudável entre o homem e o seu Criador. Consequentemente, deixou de ser salutar o relacionamento no sentido horizontal. Veja que Adão, ele foi responsabilizado pela queda. Pode colocar na tela Gênesis capítulo 3 e o verso 17, na versão NAA. Olha só, Deus disse a Adão: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então, a responsabilidade da queda, a responsabilidade do pecado, ela recaiu sobre Adão. Maldita é a terra por sua causa. Só que Adão, ele não se percebia assim. Ele culpou a mulher. E também foi ousado e culpou o próprio Deus. Gênesis 3 e o verso 12, ele disse assim, quando Deus perguntou: mas Adão, o que houve? Quem te mostrou que estava nu? Ele respondeu: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, não assumiu a responsabilidade, ele desenvolveu ali aquela necessidade de atribuir ao outro a culpa. A mulher que tu me deu. Então, o Senhor foi quem me deu a mulher, e esta mulher que tu me deste, esta me deu da fruta e eu comi. Logo, a responsabilidade é de quem? Aí, meus irmãos, veja que já começa a ficar difícil o relacionamento. Já começou a ficar complicado. Com Deus, né? Já de início, e agora o relacionamento com Eva. Veja, eles foram expulsos do jardim. Deus disse: espinhos e carnes vão ser produzidos, do suor do teu rosto comerás o pão. Agora vem o trabalho árduo, trabalho com dificuldade. Eles não viviam ociosos no jardim, eles tinham atividade. A Bíblia diz que eles lavravam e cuidavam do jardim. Os animais, embora dóceis, eram irracionais, e eles tinham domínio sobre os animais, né? Deus deu a eles condições de exercer o poder, de ser autoridade. Os animais tinham essa percepção. Então, eles viviam diariamente em atividades, porém, sem estresse, sem problemas, Agora, expulso do jardim, eles têm um recomeço, eles têm que se reinventar na questão do trabalho. Agora vem o estresse, agora se perde todo aquele conforto, toda a realidade, né, de uma vida ideal. E aí, imagine, irmãos, o diálogo de Adão e Eva pós-expulsão do Éden. O que eles conversaram pela primeira vez? Quando eles pararam para refletir sobre as consequências do erro, que nós podemos deduzir, nós podemos inferir
o que eles conversavam. Se lá perante Deus, ainda no jardim, Adão aponta Eva como errada, como culpada, imagine após a queda. Aí vamos pensar que Adão fosse dizer: Eva, mas olha aí, perdemos tudo. Olha quem nós éramos e quem nós somos agora. Olha o nosso estado de vida agora, tudo por culpa tua. Por que você comeu? Por que você me ofereceu? A Eva, na contrapartida, poderia dizer: Adão, mas tu esqueceu do que Deus disse? Deus não me responsabilizou, Deus responsabilizou você. Lembra que Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então não adianta você lançar a culpa sobre mim, a culpa é você. A gente fica aqui imaginando como era a vida do casal após a queda. Foi comprometida, os relacionamentos saudáveis. E olha só, depois vem os filhos. O primeiro foi Caim, o primogênito. Depois o segundo filho, Abel. Eles trabalhavam, aprenderam a adoração, o princípio da adoração, e adoravam a Deus. E a gente percebe a dificuldade de relacionamento entre os filhos, e isso em extremo. Vamos ver Gênesis no capítulo 4, versos 6 e 7. Eles foram ofertar ao Senhor a sua adoração, e a oferta de Abel foi aceita por Deus, enquanto que a oferta de Caim foi rejeitada. Uma vez que Caim percebe que Deus não aceitou a sua pessoa e a sua oferta, Caim ficou irritado com aquela situação. E aí ele saiu atrás de um bode expiatório para descarregar, as suas frustrações. Olha só, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, está dito assim: então o Senhor disse: por que você anda irritado? E por que esta cara fechada? Deus está conversando com Caim. Por que essa cara fechada? Nós temos aqui o primeiro registro da raiva humana. Primeiro registro de alguém enraivecido, de alguém com o coração frustrado, de alguém já alimentando ódio. Mas por que motivo Caim estava raivoso? Olha o que diz o verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Irmãos, Caim estava com raiva, estava com a cara fechada, por culpa de quem? Quem errou nessa situação toda? Você pode me ajudar? Quem estava errado? Quem não fez certo? Caim. Ele próprio não fez a coisa certa. Fez a coisa errada. O resultado não foi alcançado, Deus não aceitou e ele ficou com raiva. Só que assim, irmãos, uma vez que Deus não aceitou a oferta dele porque fez errado, ele estava junto com alguém que fez a coisa certa. E essa coisa certa foi aprovada por Deus. Agora, o que ele pensou? Em eliminar quem estava fazendo a coisa certa. Como que se eles vivessem uma disputa. Como que se Deus colocasse lá: vocês dois vêm adorar-me e vamos ver quem vai tirar o primeiro lugar. Abel venceu. Mas não era uma disputa. A adoração era individual. Ambos aprenderam que deveriam adorar a Deus. Ambos aprenderam princípios de adoração e Abel seguiu esse princípio, enquanto que Caim não. Olha o desfecho disso, irmãos. O desfecho dessa raiva que Caim sentiu. Ele levava vantagem sobre o seu irmão mais novo. Nós temos ali, então, o primeiro assassino e a primeira vítima de um assassinato cometido pelo próprio irmão. Abel foi assassinado por seu irmão Caim. Então, nós temos presente ali a ideia de rejeitar o outro por motivos
individuais, por motivos próprios. O que nós vemos ali, irmãos? Veja que a natureza caída do ser humano, ela capacita-o a criar motivos para se opor a outro. Mesmo que não haja motivo, a natureza humana ela é capaz de desenvolver motivos, de criar razões para viver em conflito e às vezes até para buscar eliminar, para impedir o sucesso, ou seja, que for relacionado ao outro. A natureza humana é portadora de todos os germes de desunião e de discórdia que existe no mundo. Então, a pergunta que nós propomos: por que o ser humano tem dificuldade de viver saudavelmente com o outro? Em razão da queda, é por conta da sua natureza caída. Por conta do pecado, todo o nosso ser foi afetado. Todo o nosso ser está, de alguma forma, comprometida com o pecado. Por isso é que se fala no pecado assim de uma forma generalizada, né? Claro, irmãos, pelo fato de todo o ser do ser humano estar afetado pelo pecado, não significa que tudo que o ser humano faça seja mal. O ser humano, mesmo na condição de pecador, mesmo não reconhecendo Cristo, ele tem condições de fazer coisas boas. Obviamente que não são boas para a salvação. Embora o ser humano consiga fazer coisas boas, ele não é tão bom quanto precisa ser. E tem uns que vão se tornar pior ainda, e ao extremo, porque o ser humano tem essa capacidade de desenvolver toda a sorte de mal. Então, veja, irmãos, a dificuldade dos relacionamentos se atribui à natureza caída, à natureza adâmica. Mas veja, irmãos, nós nos convertemos ao Evangelho, reconhecemos Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão dos pecados, e agora estamos livres de problemas de relacionamentos? A partir do momento que você converteu, você não teve nenhum problema com ninguém? A relação dentro de casa é perfeita, a relação com os filhos é perfeita, a relação com os amigos, com os trabalhos, nunca entrou em atrito com ninguém, nunca se ofendeu, nunca ofendeu. Afinal de contas, nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Como funciona isso? Gente, vai ter problemas sim, claro, não na dimensão de uma vida sem Deus, mas somos passivos, sim, a doenças relacionais. Mas glória a Deus, que temos toda a oportunidade de vivermos bem com o próximo, porque pensando naquela ideia de que relacionamento é algo difícil, de que relacionamento diz respeito à alta velocidade, de que relacionamento é como competir nas 500 milhas lá de Indianápolis, né? Precisa um bom piloto para não dar errado, para não dar acidentes, não é verdade? Mas nós, quando aceitamos Jesus, nós trazemos Jesus como piloto da nossa vida. Por isso, embora perfeito, nós somos fortes, nós somos candidatos fortes para nos relacionarmos melhor com o nosso próximo. Você pode adorar a Jesus por isso? O que acontece, irmãos? Pelo fato de nós nos convertermos a Jesus, nós não perdemos a nossa natureza humana, ou seja, nós não deixamos de ser humano. A natureza humana, ela permanece em nós.
Só que assim, ó, ela permanece ali mais subjugada. Entende? Quando a gente se converte, entrega a vida para Jesus, Jesus é o piloto que dirige a minha vida, a natureza humana ela é pisada, né? Mas ela está presente, ela não é eliminada. Nós só nos livraremos da natureza caída quando nós chegarmos no céu. Aí lá não teremos problema de inclinações ao erro. Mas enquanto nós estivermos na terra, há essa possibilidade. E aí nós vamos lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, versos 19 e 20. A irmã pode colocar ali. Olha só, na carta aos Gálatas, e é o texto que nós lemos de início, nós temos ali uma lista das obras da carne. Carne aqui é uma referência a essa natureza, a nossa natureza caída. E esta lista, irmãos, ela mostra muito bem o que o ser humano pode fazer. Aqui nós temos uma carta escrita à igreja que estava na região da Galácia, que era composta por várias cidades. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, relacionamento, inimizade, rixas, ciúmes, ira. E há um provérbio bíblico que diz que o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Sempre onde estiver uma pessoa esboçando ira, vai ser um ambiente de contenda. Ele vai respingar os efeitos desta ira em quem estiver perto dele. Relacionamentos. Então veja, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Tudo isso aqui, irmãos, está junto, é uma listagem das obras da carne, ou seja, daquilo que podemos fazer, porque há presente em nós a natureza caída. É interessante nós pensarmos nisso. Estas coisas a natureza humana produz. Ela não vem de fora, irmãos. Isso está dentro do ser humano. Você já lembra daquele versículo que a Bíblia diz que é do coração do homem que procede todo tipo de erro, todo tipo de pecado. Ele nasce aonde? Jesus diz que é no coração do homem. Então, vamos pensar no aspecto do relacionamento, que aqui ele abrange outras áreas. Mas vamos pensar então no aspecto do relacionamento. Aonde nasce isso? A questão da inimizade, a questão ali de ira, de discórdia, de divisões, de facções, não vem de fora. Isso se desenvolve dentro do ser humano. Repetindo, são coisas que a natureza humana produz. Então, meus irmãos, veja que o texto que nós lemos no início diz assim, ó, andai em espírito e não cumprireis com os desejos desgovernados da carne, ou seja, da natureza humana. Então, existe forma para que a nossa natureza humana não tenha espaço, não prevaleça. A forma é andar em espírito. E ela fala porque o espírito, ele age contra a carne contra o espírito. Então, veja só, a presença do Espírito Santo em nós está agindo, consequentemente, as nossas vontades erradas estão sufocadas ali, estão pisadas. Agora, quando as nossas vontades humanas ganham primazia, é natural que elas vão aparecer. É natural que elas serão esboçadas. Então a Bíblia está dizendo ali, andai em espírito e não cumprireis com os desejos descontrolados da natureza humana.
Os desejos estão presentes, só existe uma forma de retê-los. E quem pode andar em espírito é aqueles cujas vidas estão entregues a Jesus, que vivem a presença do Espírito Santo dentro de si. Eu quero convidar vocês para nós irmos com Paulo lá para a igreja de Coríntios. Ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o 4. Irmãos, a igreja de Coríntios, da cidade de Coríntios, ela é vista como uma igreja que possuía todos os dons, os 9, ou se tem mais, todos. Porque Paulo fala, quando escreve aquela igreja, que nenhum dom faltava para aquela igreja. Então, era uma bênção. Havia lá, sim, manifestações espirituais abundante até, meus irmãos, descontroladamente, ao ponto de Paulo precisar colocar lá alguns princípios regrador do uso dos dons na igreja. Você pode ver lá no capítulo 12 de Coríntios, né? Não aqui, mas em casa. Paulo em nenhum momento disse que o que acontecia lá não era de Deus. Mas havia o lado humano que estava roubando a eficácia da manifestação dos dons de Deus. Aquilo que era bom estava sendo usado inadequadamente por conta da força da natureza humana. Então, eles se dividiram lá. Vocês acreditam nisso? Se dividiram em torno de pessoas influentes. Teve lá o apóstolo Paulo, fundador da igreja, o primeiro pregador, estabeleceu as bases do cristianismo em Coríntios. Daí tinha aqueles que diziam, o meu obreiro é Paulo, né? Pedro tinha uma influência lá, outros diziam, olha, eu sou de Pedro, né? Paulo, sei lá e tal. E aí já todos, porque assim, irmãos, todos arrumam um companheiro, não é verdade? Até Lúcifer, a Bíblia diz que levou terça parte dos anjos após si. Por mais errada que a pessoa venha a ser, ela sempre tem alguém com ela. É ou não é verdade? E aí, aquele que disse que era de Pedro, levantou uma bandeira de Pedro, já arrumou uns aliados ali. Aí tinha um outro pregador muito eloquente, na época, chamado Apolo, né? E aí, um levantou a bandeira de Apolo, eu sou de Apolo. Daí já arrumou um grupo lá, aqui estão os de Apolos. Aí tem aquele que era intrigado com aquele grupo que dizia ser de Paulo, não se afeiçoava com o grupo que se dizia ser de Pedro, muito menos com aquele grupo que dizia ser de Apolo. Então eles arrumaram uma bandeira para eles, arrumaram um refúgio, arrumaram um conforto para viver em facção. Porque às vezes se busca área de conforto onde não tem. Às vezes o que precisa é cura, o que precisa é solução, mas a pessoa ela se afeiçoa àquilo, ela busca uma justificativa para conviver com aquela situação, enquanto que precisava resolver o problema. Então esse grupo pensou assim, eles eram rivais. Eles estavam ali também sobre os impulsos da natureza humana. Aí eles disseram assim, nós não somos apegados em homens, nós só servimos a Jesus, então nós somos de Cristo. Eu pergunto para você, esse grupo estava certo? Estava certo? Não. Eles não estavam certos. Porque eles diziam, nós somos de Cristo, então não suporto a cara dos paulinos, dos petrinos. Nós somos de Jesus, né? Não tem nada a ver com esses, né? Não suporto olhar no rosto de quem diz que é de Apolo. Nós somos de Jesus. Então, 4 grupos rivais dentro de uma comunidade onde Paulo diz que não faltava nenhum dom espiritual. Como pode uma igreja... Aliás, irmãos, e Paulo chama ainda de santos.
O que acontece, irmãos? Faltou esse princípio que Paulo ensinou aos Gálatas: andai em espírito e não cumprireis com os desejos da carne. A natureza caída ganhou espaço. Eles prepararam um palco, mesmo cristãos, prepararam um palco para que a natureza caída ela se evidenciasse. Eles deram lugar, deram espaço, e aí tornou-se uma igreja dividida. E aí, irmãos, Paulo ficou sabendo, ele não estava lá, e ele ficou sabendo através dos filhos de Cloé. Eu lembro do pastor Severino Pedro da Silva, um escritor da CPAD, hoje em memória, no momento em que ele esteve em Novo Hamburgo, ele falou assim, que existe os fofoqueiros e existe os filhos de Cloé. Então, quem são os filhos de Cloé? É aqueles que levam a informação necessária, que o outro precisa saber. Então, os filhos de Cloé não foram fazer fofoca a Paulo dos irmãos de Corinto. Eu acho que esses realmente eram de Jesus, né? Ele disse, gente, essa igreja vai acabar. Essa igreja vai falir. Porque eles se reuniam, irmãos, na Santa Ceia, e o resultado... Imagina, a gente se reúne na Santa Ceia e volta feliz, renovado, né, cheio da graça de Deus, alegre, animado para prosseguir mais uma mídia. E eles se reuniam na igreja e saíam pior. Porque Paulo escreveu, por isso que tem aquele texto de Corinto sobre a Santa Ceia, né? Paulo escreveu, por isso que Paulo fala esperar uns pelos outros, porque o modelo era diferente, eles não pensavam no outro. Quando chegava lá um escravo que não podia sair no horário, o outro já tinha comido a ceia dele, já estava, enfim. E Paulo orientou e disse, gente, nisso eu não os louvo, eu não tenho como elogiar vocês, porque vocês se reúnem não para melhor, senão para pior. Eles já estavam mal com Deus, se reuniam para a ceia e saíam mais mal ainda do que eles já estavam. Esta era a situação de Corinto. Aí, da família de Cloé pensaram assim, não, mas nós temos o nosso mentor, nós temos o nosso fundador da igreja, alguém que ama muito esse trabalho. Eu vou levar lá para ele. E levaram, Paulo, a situação da igreja lá está assim, 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 assim. Então, dividido em 4 grupos, foi aí que então nasce a carta aos Coríntios. E olha como Paulo os vê. Qual era a condição que eles estavam vivendo? Então vamos lá, 1 Coríntios, né, a partir do verso 1 até o verso 4. Está escrito assim, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Carne aqui é uma referência à natureza humana, natureza caída. Como a crianças em Cristo, ou seja, eles não desenvolveram a maturidade espiritual. Eles estavam agindo como bebês. Eles estavam fazendo coisas lá ilógicos para um crente, uma mente cristã jamais ia conceber aquilo, não obstante eles estavam fazendo. Então ele disse, eu não pude escrever vocês como espirituais, mas como a pessoas carnais, como a criança em Cristo, vocês não amadureceram, vocês não evoluíram, não alcançaram uma vida cristã adulta ainda. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões do mundo? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Irmãos, existem os padrões de Cristo, os padrões de Jesus, mas existem também os padrões humanos. Os padrões humanos são estabelecidos a partir das inclinações humanas, de verdades que se constroem a partir de inclinações da natureza caída.
Então ele disse: vocês andam segundo os padrões humanos. Meus amados, esta era a situação da igreja em Coríntios. E Paulo percebeu isto também na igreja de Galácia, e por isso ele escreveu então esta carta dizendo: andai em espírito e não cumprireis com as concupiscências da carne. Irmãos, quando nós andamos em espírito, o que vai aparecer em nós é o fruto do espírito. Por isso ele diz: andai, ou vivei, ou vivam em espírito. Então, viver em espírito neutraliza a força da natureza humana. Vamos estar em pé? Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aí ele disse, irmãos, o seguinte: mas o fruto do Espírito é, e aí começou a dizer, amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, enfim, o fruto do Espírito. Agora veja, irmãos, veja, as obras da carne, ela acontece dentro da pessoa. A natureza humana, ela produz as obras da carne. O ministério pode passar. A natureza humana produz as obras da carne. Isso está dentro da pessoa, não vem de fora. Agora, o fruto do Espírito, nós não temos condições de produzir. Por isso é chamado de fruto do... De quem é o fruto, irmãos? De quem é o fruto? É dele. Ou seja, quem produz isso em nós é o Espírito Santo. Veja, são o resultado da operação do Espírito Santo no espírito humano. Então, andar em espírito é dar liberdade para que o Espírito Santo haja em nós, realize em nós, opera em nós, e desta forma as obras da carne, elas vão sendo vencidas. Outra coisa, irmão, a quem é dito que se deve andar no Espírito? Nós temos aqui uma ordenança: vivam em Espírito, andem em Espírito. Nós percebemos aqui, irmãos, uma responsabilidade nossa. Ou seja, entende-se que depende de nós. Por isso essa ordenança: vivam em Espírito, andem em Espírito e não cumpram. Então depende de mim. É uma decisão? É um querer? Que bom que nós escolhemos isso para a nossa vida. Portanto, é uma questão de escolha, irmãos, é uma questão de decisão. A gente escolhe amar. A gente decide amar ou não. A gente escolhe a comunhão ou não. Há uma determinação: ande em espírito e não cumpram com os desejos da natureza caída. Agora, eu quero isso para a minha vida? Eu quero a comunhão? Eu quero a comunhão em casa, na vida conjugal? Eu quero a comunhão? Eu quero. É uma escolha, é uma decisão. A partir do momento em que nós decidimos por isso, há sim a presença do Espírito em nós operando, produzindo este fruto que diz respeito ao caráter cristão, à vida cristã. Eu sei que cada um que está aqui nesta oportunidade escolheu amar, escolheu a comunhão, está disposto a viver em espírito. Portanto, preservamos isso em nossos corações. E que bom, irmãos, que a Bíblia traz-nos essa exortação. Que bom que ela lista as obras da carne e a gente pode fazer uma autoanálise. Você pode saber, vem cá, eu estou agindo no espírito ou estou agindo na carne? É carne ou é espírito que está prevalecendo? O espírito ou é a natureza caída? Você tem como diagnosticar, porque a palavra está mostrando quais são
as manifestações da nossa natureza caída. Percebendo isso, não aceite, diga: eu não quero viver segundo o padrão do mundo. Eu quero viver segundo o padrão de Jesus, Ele é o piloto da minha vida. Espírito Santo, me ajude a vencer a ira. Espírito Santo, me ajuda a vencer o sentimento de aversão ao outro. Não importa quão errado foi para comigo, eu não aceito viver segundo os padrões do humano. Eu quero viver segundo os padrões de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos cantar, louvemos ao Senhor, vamos adorar a Jesus. Glória a Deus, bendito seja o Senhor por sua palavra. Então, por que há dificuldade no relacionamento? Por causa da queda. Nós herdamos a natureza caída, a natureza adâmica, mas ela é subjugada pelo operar do Espírito Santo em nós, de forma que é possível, não obstante ela estar em nós, é possível ela ser subjugada e nós vivermos bem com o outro. Nós estamos reunidos